Você já ouviu falar em jurisprudência defensiva? Pois, segundo especialistas, ela é responsável pela negativa de ações e recursos, mesmo sem análise do mérito. Aqui no estúdio, nós vamos conversar agora com o advogado Luiz Perissé Duarte Júnior. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Ele obrigado. É o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, está aqui em Teresina para uma palestra sobre esse assunto. Aliás, a Associação dos Advogados de São Paulo é a maior entidade de classe da América Latina. E o senhor hoje vem conversar sobre esse tema tão importante para a advocacia, trazer para os advogados piauienses a visão da associação e também uma visão mais geral dos advogados para esse tema que, na verdade, significa o quê para os jurisdicionados, por exemplo, e também para os advogados. Antes de mais nada, Nádia, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia à população do Piauí, de Teresina. Trago uma palavra de São Paulo para essa região tão importante do Brasil. Esse tema da jurisprudência defensiva tem sido para nós uma preocupação crescente. O que significa isso? Os tribunais superiores, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, têm um acúmulo muito grande de processos. A Constituição criou um recurso chamado recurso especial, que tem como finalidade uniformizar a interpretação do direito federal. E o direito federal no Brasil é quase tudo, direito civil, direito penal, o direito comercial, basicamente são direitos federais, não é? Então, esse tribunal tem como missão constitucional uniformizar a interpretação da lei federal. Então, o número de recursos, o recurso chama-se recurso especial, é um recurso que cabe depois que o Tribunal de Segunda Instância dos Estados e também os tribunais federais de segunda instância julgaram, cabe um recurso para o Superior Tribunal de Justiça. E o que acontece é que, como eu estava dizendo, o acúmulo é muito grande e o tribunal, na tentativa de dar conta do trabalho que está colocado para sua decisão, começa a adotar, vamos dizer assim, estratagemas para diminuir a quantidade de recursos que ele tem que julgar pelo mérito, quer dizer, que tem que ir até o fundo da questão. Então, significa criar obstáculos que não estão previstos na lei, ou que dependem ou decorrem de uma interpretação extremamente rigorosa do formalismo da lei. Então, eu dou um exemplo. O recurso tem um prazo para ser interposto. Tudo em juízo depende de um prazo. É preciso demonstrar que o prazo foi cumprido. Para demonstrar que o prazo foi cumprido, basta o calendário. Há uma data inicial, que é a data em que a decisão que vai ser objeto do recurso foi publicada, e aí conta-se o prazo. O prazo é de 15 dias úteis. Muito bem, então, em tese, para provar a tempestividade, basta o calendário, basta a folhinha. Mas o que acontece? Nesse caso específico, há muitos outros. O que acontece nesse caso específico? O tribunal entende, bom, a parte tem que demonstrar que o prazo foi cumprido. Às vezes o prazo se iniciou na véspera de um feriado. Então esse feriado não se conta, mas é um feriado local. Então o tribunal entende que o advogado que interpõe o recurso tem que provar com o documento que aquele dia X foi feriado no local da interposição. Isso o Código de Processo não estabelece, a legislação não dispõe explicitamente, mas o tribunal vem entendendo assim. Então, o advogado que não provar, por exemplo, que os dias de carnaval são dias sem expediente, perde o seu recurso. Agora, com essa nova visão aí dos tribunais superiores, como é que associações de classe como a OAB de São Paulo, a Associação dos Advogados de São Paulo, se posiciona? Existem formas de tentar modificar essa questão nesse momento? É exatamente o que nós estamos começando a fazer. Criar uma consciência de que isso não é uma solução. Nós sabemos que os tribunais têm problemas, têm acúmulo de casos, mas a solução não pode ser essa, porque isso é algo que vem diretamente em prejuízo da cidadania. A parte tem direito a ter o seu recurso julgado pelo seu mérito. Isso é um direito básico. Se há um erro de procedimento, o novo Código de Processo Civil, o Código de 2015, tem diversos dispositivos que indicam na direção exatamente oposta.
os problemas procedimentais, os problemas meramente processuais, devem ser corrigidos, ou melhor dizendo, deve-se dar oportunidade à parte para que corrija sempre que possível. Não sempre é eliminando os recursos que você vai conseguir. O artigo 4º do Código de Processo diz que a parte tem direito a uma solução de mérito, quer dizer, deve-se privilegiar sempre a busca. O que é o mérito? O mérito é o fundo da questão, é a matéria básica, é o direito que está sendo colocado em discussão naquele processo. Isso é o mérito, é o que se pede e por que se pede, não é? Essa vamos dizer assim, é o fundamento do recurso. Bom, quando hoje, se decide que não se vai chegar ao fim porque não se provou o feriado, por exemplo, é uma barreira que se coloca. Então isso se resolve simplesmente, é muito fácil, nos próprios gabinetes auxiliares que fazem esse trabalho, e os ministros do tribunal não precisam se debruçar sobre o âmago da questão. Fundamentalmente é isso. Bom, nós conversamos aqui com o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, a entidade que congrega mais de 90 mil advogados, uma das maiores, se não a maior da América Latina, e o presidente Luiz Pericê Duarte Júnior participou de um encontro com advogados aqui para discutir esse tema tão importante para a advocacia e também para o judiciário. Muito Só queria dizer uma palavra final, se você me permitir, claro. Nádia, que é o seguinte: a nossa associação nasceu em São Paulo e tem São Paulo no seu nome, mas é uma associação que está aberta aos advogados do Brasil inteiro. Ela tem muitos serviços a oferecer e tem muita coisa, os advogados do Brasil inteiro estão convidados a se juntarem a nós, a se associarem à associação, porque nós temos muitos serviços e muitos instrumentos de ajuda à advocacia. Tá bom, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado pela dia. oportunidade, foi um prazer estar com vocês. Um prazer também.